Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Chuvinha rolando. Pode ser que você ouça alguns trovões. Enfim, quais são as prioridades na sua vida? Será que a sua existência é uma prioridade que você pensa? Esses dias aqui quando chove muito aqui em casa, de vez em quando a gente tem que lidar com um certo impasse, né? Eu acho que algumas famílias é a mesma coisa. Aqui a gente coloca a roupa no varal, mas aqueles varaus que você consegue locomover, né? E tinha chovido muito, muito mesmo. Tinha chovido muito. E aí do nada começou a fazer sol, só que a gente precisava sair. E aí ficou aquela coisa, aquela dúvida. Cara, as roupas elas estavam semi-secas, não estavam totalmente secas. Mas a gente observou que por vezes quando você sai de casa, você nunca. A gente sabe disso, a gente não tem o controle de quando é que vai chover de fato. Então imagina, aí fica naquela indecisão. Será que você deixa aquela roupa exposta para acabar de secar enquanto você está ausente? Ou será que você pega aquelas roupas que estão quase secas e você guarda elas de uma forma que elas não vão se molhar com a chuva que possivelmente pode vir? E aí é uma escolha, né? Existe uma prioridade. E essa prioridade nas escolhas que você vai fazer da sua vida, nesse momento é tipo assim, será que vale a pena eu deixar a roupa ali exposta ao sol, sabendo que existe uma grande possibilidade de chuva? Será que está valendo essa qualidade da roupa que eu tenho? Ou será que eu acabo deixando e não vai chover? Não vai chover e eu vou seguir minha vida, eu vou sair, quando voltar tá tudo sequinho e no fundo quando você chega pode estar molhado. E aí, o que você faria? Enfim, geralmente aqui o nosso aprendizado é pegar essa roupa que está semi-seca e tirar da chuva. Por quê? Como a gente sempre tenta fazer observação da coisa tal como ela é, existem alguns padrões observáveis. A gente observa, principalmente nessa época de verão, que ainda que você espere que o sol ele permaneça, na realidade não exista chuva, por vezes você se pega surpreendido, né? Então acaba não valendo tanto a pena. Então existe uma prioridade nessas escolhas que a gente faz, tipo assim, melhor eu estar com a roupa um pouco mais seca e ela secar com mais rapidez, do que eu lá e acabar deixando exposta ao sol e do nada perder todo aquele trabalho que eu tive. É complicado, né? Quando na sua existência você tem prioridades, será que você tem se priorizado como aquele que é especial e aquele que foi criado pelo Pai? O que eu quero dizer é, da mesma forma como acontece com a roupa no varal, por vezes existem escolhas que você tem que fazer na sua existência que não são tão fáceis, mas que estão lá, estão dispostas. Por vezes você escolhe mais viver a vida do outro do que você viver a sua própria vida, ainda que você não tenha tudo que o outro tem. Sabe aquela coisa que por vezes aquele ditado que as pessoas vão lá e falam, olha, a grama no quintal do vizinho é sempre mais verde? É mais ou menos por aí. Tem gente que prefere ficar observando a grama do quintal do vizinho e ficar construindo uma situação hipotética sobre aquela grama, sem necessariamente observar a sua própria vida. É como se todas as decisões que aquele indivíduo vai tomar de algum jeito não estão relacionadas à sua especialidade, o quanto ele é especial. Quando você não encara a sua existência tal como ela é, de fato você não vai dar valor a ela. Você talvez não entenda que a sua existência é um presente. E que nem sempre na sua existência você vai ter tudo aquilo que você gostaria de ter. Porque uma coisa é você querer, a outra coisa é você poder. Então, por vezes, você quer que as coisas sejam do seu jeito, mas você observa que não são, e aí você acaba ficando putinha. Porque não é daquele jeito, você vira uma criança pirracenta. Só que existem as possibilidades das coisas que acontecem na nossa vida, e muitas delas estão relacionadas ao nosso momento de vida. Então, se a gente faz escolhas que são árduas e sacrificantes sobre determinado momento, aquilo ali é uma escolha. É uma possibilidade de saber que, tipo assim, não é tão fácil lidar com algumas situações, mas
Qual é a consequência dessas possibilidades que para mim nesse momento são árduas e qual o resultado delas lá na frente? É igual escolher a roupa, como eu estou falando. Não é tão fácil você saber que a tua roupa ela não vai ficar totalmente seca. Mas não é melhor que ela esteja semi-seca para que você espere menos tempo para que você pegue todo aquele conjunto e aproveite? Em vez de você ir lá e apostar a sua vida na possibilidade, na realidade, na tua querência de que não vai chover, embora você esteja observando um padrão divino. O padrão, por exemplo, da chuva. O que eu quero dizer é, todos os dias, de algum jeito, no verão, você sabe que pela parte da tarde, a depender do lugar que você está, se você faz uma observação constante, existe chuva e existe alguns detalhes que você observa no céu, também a movimentação de alguns animais, de alguns insetos. Você, cara, tá vindo chuva por aí. O vento, o abafado. Você consegue analisar isso. Mas se você quer, naquele dia, sua roupa toda seca e você precisa sair, você vai abdicar toda aquela observação que você fez do mundo real. E aí você vai adotar o quê? A sua querência. Só que vai dar merda. Vai dar merda porque não é o que você quer, é o que você pode. Será que você não pode recolher aquela sua roupa e guardar ela? É igual quando você pensa nas possibilidades da sua existência e na sua querência. Tem tanta gente que quer tanta coisa para si, mas ele não analisa as oportunidades que ele tem naquele instante e o que ela pode fazer com aquilo. Então, por vezes, a pessoa, ela, principalmente nesse mundo aqui, esse mundo digital, que a depender da rede social que você consome, a depender das pessoas que você acaba seguindo, elas colocam vidas aparentemente tão belas, aparentemente vidas tão grandiosas. E aí é incrível, né? Porque se você observa as pessoas do seu entorno, você não vê isso como um padrão. Você não observa isso como um padrão. Essa coisa tão exclusiva que a gente observa aqui na mídia social, nessas redes, você não observa. Você fala, cara, será que todos no meu entorno são fracassados? E todos ao meu entorno no mundo digital, pelo menos essas pessoas que eu sigo, será que elas são totalmente como que eu posso assim falar? Elas fazem um grupo de pessoas com sucesso? E de onde eu quero me aproximar? Eu quero me aproximar dessas pessoas ou eu quero ficar do lado desses fracassados? O mundo digital criou uma grande fantasia, criou uma grande mentira. As pessoas que estão ao seu entorno, ainda que elas não sejam aquele modelo, algumas delas, outras são, mas aqueles modelos existenciais, assim, aquelas pessoas que você, nossa, pô, gosta dessa pessoa aqui do meu lado, ela é uma pessoa que contribui comigo. Não estou falando que todos são assim, mas você observa a vida real. Cada um tem uma vida de acordo com a sua possibilidade e faz o melhor que pode, dentro da sua carga de conhecimento ou carga de ignorância. Isso faz parte. Você, se você tem condição de observar um indivíduo e ver como ele se movimenta ao longo do tempo, não somente para com ele, mas para aqueles que estão ao seu entorno, e você vê aquele trabalho, aquele amor que ele tem pelas coisas que ele faz, que ele executa, pelos aqueles que estão ao seu entorno, será que isso não é bom? Será que isso não é uma forma de você tentar se espelhar? Em vez de ficar buscando essas pessoas tão vazias, que se dizem tão repletas de virtude nesse meio social, aqui nesse meio de mídia social? As oportunidades possivelmente se apresentam para você, mas o mundo que a gente vive hoje, onde temos diversos tipos de informações, ou seja, lembrando que informação é aquilo que dá uma forma interna a você, quando isso está gritando aos seus olhos, será que como você escolhe? Qual é a sua escolha? Será que a sua escolha é de deixar a roupa no varal, esperando que a chuva não caia? Ou seja, é quando você adota todos esses indivíduos de mídia social como se eles fossem as pessoas mais nobres e mais virtuosas possível? Ou será que vale a pena você guardar aquela roupa semi-seca para que a chuva não pegue enquanto você esteja ausente? E de algum jeito são aquelas pessoas que estão ao seu entorno, e cada uma delas possui valores que você pode vir aprender com elas
elas lhe ajudarem, você a ajudá-las, sabendo que, no fundo, você como indivíduo, você é um ser complexo, mas a sua forma de existir não precisa ser complexa, ela pode ser muito mais simples do que você acha. E você ficar vislumbrando um mundo que não tem nada a ver com o real, mas sim com fantasias humanas, desejos humanos, querências humanas, talvez você esteja se afastando da verdade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, eu gostaria de saber seu comentário, caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.